Bom, é legal que agora vocês vão aprender uma coisa que vocês já comeram, né? Então vocês já estão com outro interesse, né? Já sentiram o sabor, já sabem se é bom, se não é, enfim. Então eu acredito que esse hambúrguer, com essa quantidade de semente isso vai deixar o hambúrguer super proteico, né? Então eu desafio o hambúrguer do futuro. Em sabor e em nutrição. É isso. Mas eu comi ele pra ver qual era. É feito de ervilha, aquele é feito de ervilha e soja, né? E eles estão prometendo que não é transgênico, isso é legal. Mas não é natural, né? Ele tem processos industriais e coisas porque precisa, né? Tudo que você comprar que for industrializado, ele vai precisar de uma série de coisas que já não vai deixar ele tão saudável, né? Ele precisa durar, ele precisa conservar, precisa passar por processos que a Agência Nacional de Saúde, Sanitária, sei lá o que, aprove ou não, né? Então ele passa por processos que é obrigatório para ele virar um produto e isso faz com que ele não seja tão saudável. Por isso é muito legal a gente produzir as coisas em casa, que aí a gente faz sem conservante, sem porcaria nenhuma. Bom, vamos lá. A gente vai utilizar, são 200 gramas de semente de girassol e a gente vai começar a triturar ela junto com a semente de abóbora, que são 80 gramas de semente de abóbora. Crua, sem sal, tá? Que tem aí essas que vendem salgada e torrada, né? Essa daqui é crua mesmo, sem sal, sem nada. Aí a gente vai dar uma primeira triturada nelas. Cuidado para não deixar muito triturado, senão aí o hambúrguer vai virar maçaroca. E a ideia é ter textura. Então, para ele ter textura, ele precisa ficar com um pouquinho de grão, assim, não massa. Triturar mais um pouquinho, mas não muito mais. Já tá bom assim. Aí tem uma certa ordem de coisas para continuar, porque a gente vai continuar fazendo a massa toda aqui agora. Mas tem a ordem certa das coisas para as coisas triturarem de um jeito certo e não ficar fazendo aquelas massas que aí impede de triturar e fica com um pedaço grande de coisa. Então vai ter a ordem certa. O alho, dá uma picadinha nele para ajudar. A cebola. Cortada grosseiramente mesmo, só para espalhar ela pelo processador. A cebola vai 80 gramas, porque ela varia muito de tamanho, né? Se eu falar uma cebola inteira, você vai colocar, sei lá, de 60 gramas até 100 e tralalá, né? 120, muda tudo, né? Então aqui a gente tem essa quantidade de 80 gramas. Então coloca a cebola, o alho e dá mais uma triturada. Dá uma chacoalhada. Aí ó, ficou num tamanho legal. Por que eu não ponho tomate agora? Porque se eu colocar o tomate, ele vai soltar muita água e aí vai ficar tudo em pedaço grande. A cebola, o alho, tudo que tiver junto aí vai ficar grande. Aí vamos colocar tâmara para deixar o doce. Carne é doce. Então eu gosto de colocar 1,5. Fica mais docinho. Bate mais um pouco. Essa ordem é importante, senão fica com um pedaço grande, tanto de semente, quanto da tâmara, quanto do tomate, o alho. Pegar um pedaço de alho no meio do hambúrguer não vai ser legal. Se a cebola ficar grande não vai ser legal. Se os grãos ficarem muito batidos não é legal, pouco batido também não. Então vamos afinando, né? Então, agora a última parte a gente vai colocar o tomate. O tomate
São 130 gramas, dá mais ou menos uns 2 tomates de tamanho normal. Aí a gente bate mais um pouco. Chapalha. Pronto. Agora a gente vai colocar. Isso aqui é uma geleinha que a gente faz, né, de linhaça e chia, né? Mistura as duas, eu coloco 20 de chia, desculpa, 20 de chia e 10 de linhaça, eu tava falando do quilo. E aí bota na água para hidratar, uma quantidade de água que cubra ela, ela vai gerar um gelzinho, né? Vai ficar certo? E aí isso aqui a gente espalha aqui no meio do processador. Agora já vamos colocar o restante dos temperos. Então eu vou colocar aqui limão, meio limão e os temperos secos que a gente vai colocar: páprica, cominho. Não sei vocês, mas eu tenho uma referência muito grande do cominho com sabor de carne, né? Então eu adoro colocar o cominho quando eu quero imitar o sabor da carne. Então eu coloco uma boa quantidade. Vamos colocar um pouquinho de curry. Se eu não coloco, o Daniel fica triste. E assim, eu gosto de utilizar pimentas mais suaves, né? Eu tô aqui com um pouco de pimenta do reino, eu vou pôr bem pouquinho. E um pouco de óleo de gergelim. Gente, óleo de gergelim, eu acho que é um dos melhores óleos que a gente pode consumir. Ele é super resistente, super nutritivo, faz bem pra pele, é incrível. Esse aqui da Sésamo Real é um que eu super indico, porque eles têm muito cuidado com relação à temperatura. Tem umas versões cruas de outras marcas, mas que tem um sabor que não agrada. Esse aqui eu super indico. Se quiser, ó, patrocina. Patrocina. Para que serve o óleo de gergelim? Essas sementes cruas, algumas vezes, dão um pouquinho de sabor amargo na receita. Então o óleo de gergelim ele vem fazer essa função de tirar o amargo da receita. Então a gente coloca assim, vamos dizer, é uma colherzinha de sopa, tá? Aí, última batida dessa maçaroca. Vamos soltar um pouquinho aqui das paredes do processador. Aí, gente, olha como é que ficou essa maçaroca aqui, batida exatamente naquela hora que eu falei, para dar tudo certo nas quantidades, nos tamanhos e textura das coisas. Nisso aqui a gente vai acrescentar a farinha de grão de bico. Na receita de vocês vai acrescentando a cenoura aqui, cenoura ralada. Vou contar a história da cenoura para vocês. Uma vez eu estava fazendo experiência e aí em uma eu coloquei cenoura, eu vou colocar nessa aqui mesmo. Uma eu coloquei cenoura e na outra eu coloquei beterraba. Eu estava experimentando, né? E aí o Daniel comeu escondido, né? Eu deixei assim na pia, ele comeu escondido e aí aconteceu dele fazendo lá, sei lá. Aí ele falou assim, você fez aquele hambúrguer, um assado e um cru, né? Eu falei, não, os dois estão cru. Ele falou, não, tem um que tá assado. Qual que tá assado? Aí quando ele foi me mostrar era o da cenoura. E aí a gente percebeu que a cenoura dava um sabor do hambúrguer cozido. Essas coisas que eu falei pra você, a cúrcuma dá uma lembrança de cozido e a cenoura faz isso na receita do hambúrguer. Então não sei se é porque o doce dela, alguma coisa que ela solta aí que dá esse sabor. Aí vamos transferir para uma bacia grande. A cenoura é trituradinha. Pode colocar ela ralada ou trituradinha. Tá, só ligar. Se quiser disfarçar, tritura mais. Se não tiver problema, coloca ela ralada também. Eu acho que fica tão bonito aqueles filetinhos ralados da cebola no hambúrguer, eu gosto. Aí a gente coloca a farinha e farinha de grão de bico e vamos mexer. Essa farinha vai dar a textura certa pro hambúrguer agora.
pra gente moldar eles e botar pra desidratar. Se for pra vender, é legal vocês dividirem, né, a massa, pesar certinho. Então eu sei, por exemplo, que essa receita aqui, eu faço hambúrgueres com 120, 125 gramas cada hambúrguer, né? Ele vai dar nessa massa aqui uns 5 a 6 hambúrgueres, né? Tá certo. Varia um pouquinho. O faraônico, que é um hambúrguer triangular, né? Vou contar pra vocês como eu faço. A gente queria quebrar a referência das pessoas de um hambúrguer normal, porque elas iam comer um sanduíche que era muito diferente do sanduíche normal, né? Então a gente pensou, pô, vamos mudar alguma coisa para antes da pessoa morder, ela já tá com outra ideia na cabeça, outra referência, né? E aí a gente pensou, pô, vamos fazer num formato diferente, quadrado. Não, né? Aí eu estudei já sobre as pirâmides, né? E aquela geometria sagrada da pirâmide. Falei, pô, vamos fazer triangular. A pessoa vai pegar aquele negócio que é um triângulo assim, não vai ficar mais com aquele pensamento do hambúrguer, né? Aquilo já quebra, né? Já desconstrói. Aí, enfim, aí o que a gente fez? Eu fiz um molde com as mesmas proporções das pirâmides, né? Aí eu desenhei no papel, aí eu colocava não, eu ainda coloco, eu vou fazer assim ainda. Coloco embaixo dessa forma de vidro o molde, aí eu boto a massa assim. Esse aqui é o redondinho normal, né? O padrão. Aí eu pego a massa assim, vou fazendo assim com a mão em cima daquele formato, entendeu? Olha só, as ideias. Só compartilhando, né? E aí eu deixo ele nas proporções das pirâmides do Egito. E assim eu faço com o hambúrguer e com o pão de amêndoas que acompanha esse lanche, né? E aí pega assim, ó, com uma faca grande. Faz de conta que tá nas proporções, né? Eu não tô sem o molde aqui. Aí eu tiro ele assim e boto pra desidratar, né? Entendeu? Esse é o faraônico. Mas enfim, não precisa inventar isso não. Pode fazer redondinho, fazer do jeito que quiser. Bota pra desidratar. Isso aqui vai demorar umas 12 a 16 horas também desidratando. Vai ficar igual o que vocês comeram hoje, tá? Temperatura controlada também, até 42 graus, aquela história, né? Um desidratador com ventoinha, ele vai legal nesse tempo.